Olá, terceiro ano. Dando continuidade aos nossos estudos aí do PH, vamos ver agora o módulo 10 de redação, que vai tratar sobre o tema coesão. Coesão, como vocês bem conhecem, bem sabem, significa, ligação entre as partes do texto, ou seja, ligação entre um parágrafo e outro e ligação entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo. Bom, um texto, dissertativo argumentativo, no nosso caso, precisa sempre apresentar as ideias bem articuladas, para ter uma coerência. No nosso texto de redação, o uso de determinados recursos entre suas partes deixa clara a progressão textual, o que auxilia na defesa da tese proposta. Esses elementos de ligação, que nós chamamos de recursos coesivos, também conhecidos como conectivos, são responsáveis por construir a argumentação na superfície textual. A coesão é responsável pela ligação entre as partes, no caso parágrafos do texto, como já dissemos, garantindo então um elo sequencial. Neste módulo, vamos aprofundar os estudos sobre a coesão textual, o que é exigido pela competência 4 da redação do Enem. Há basicamente duas modalidades de coesão que vocês vão conhecer, a referencial e a sequencial. A coesão referencial é aquela que se estabelece quando um determinado termo já faz referência a outro que já foi citado, no caso da anáfora, ou um termo que ainda será citado, no caso da catáfora. Pode ocorrer por substituição e depois a gente vai ver a outra situação. Substituição ocorre quando na gramática se retoma ou se anuncia antes um outro elemento do texto. Um exemplo. O mundo moderno é profundamente marcado pela dualidade. Ele é, simultaneamente, cada vez mais simples e, por isso, cada vez mais complexo. O pronome ele está retomando um termo que já foi dito antes, que é o mundo moderno. Ou seja, eu substituí aqui o termo por um pronome para evitar repetições. É um meio de substituição para manter a coesão referencial. No exemplo, a gente vê que o termo ele, então, retoma o mundo moderno. Atente-se para os casos de elipse, tá bem? Que é quando tem omissão de um termo na oração. Temos um exemplo aqui. Não é fácil ser jovem nos dias de hoje. Implica ter responsabilidade para se preparar para o futuro, sem se esquecer de viver o presente. Percebam que o termo implica, na verdade, está se referindo ao fato de ser jovem nos dias de hoje. Só que isso aqui, essa conjugação aqui, essa oração, não aparece aqui no segundo caso. Ela está implícita para o leitor, ser jovem nos dias de hoje. Como está implícito, ou seja, omitido, nós chamamos de elipse, tá bem? Mas continua sendo, então, um caso de substituição. O verbo substituiu, então, esse conjunto aqui, ser jovem nos dias de hoje. Um outro caso é a reiteração. Ocorre quando, na forma léxica, se anuncia ou se retoma um outro termo do texto, podendo utilizar para isso sinônimos, hipônimos, expressões nominais e até metáforas. No século XX, o desenvolvimento de certos veículos, como o automóvel, transformou radicalmente as relações sociais. Trata-se de mecanismos capazes de encurtar distâncias. Perceba que todos os termos em destaque estão fazendo referência ao mesmo elemento básico. Os três se referem ao mesmo elemento de base. Um caso que deve ser considerado é quando se utiliza uma expressão que seja resumitiva, para retomar períodos ou grandes fragmentos de um texto, conhecidas também aí como gancho. Vejam um exemplo. A realidade histórica brasileira é marcada pela pouca participação da sociedade civil nas decisões políticas do país, num processo de autoalienação. Em virtude desse quadro, reforça-se a necessidade de inserir nos currículos escolares propostas de educação voltada para a cidadania. Percebam que aqui, essa frase, em virtude desse quadro, o quadro que a gente fala está se referindo a toda a ideia. Ou seja, eu estou resumindo a ideia que eu coloquei aqui sobre a realidade histórica brasileira, que não tem participação da sociedade civil. E aí, depois que eu coloquei isso, contextualizei o leitor, aí eu falo, em virtude desse quadro, ou seja, toda a ideia que eu já apresentei, aí eu continuo aqui, tá bem? Percebam então que o termo substitui todo o período anterior em uma única expressão, também evitando a repetição. Agora vamos ver a coesão sequencial, também chamada de sequenciação. É aquela que se vão utilizar mecanismos linguísticos para estabelecer entre diferentes partes do texto determinadas relações semânticas, ou seja, relações entre as palavras, assim realizando a progressão textual. Funciona por meio de dois mecanismos, a recorrência e a progressão. Primeiro, a recorrência, quando há de fato recorrência de algum determinado elemento que relaciona diferentes partes de um texto. Ainda que haja problemas na condução do governo, é preciso respeitar a Constituição. Ainda que haja baixa de popularidade dos líderes do país, é preciso respeitar a Constituição. Ainda que o futuro seja nebuloso, não há caminho possível fora da Constituição.
Percebam aqui que eu estou sempre recorrendo, né, utilizando inclusive a mesma expressão, o ainda que, sempre recorrendo o respeito à Constituição, Constituição e Constituição, tá bem? Como o próprio nome diz, então, você recorre a determinados elementos do seu texto. Por caso de progressão. No caso da progressão, é quando não se retoma uma ideia anterior, mas se relacionam diversos segmentos do texto, de modo a gerar aí uma manutenção, articulação e até ordenação do tema e das ideias apresentadas. O sistema educacional brasileiro está em colapso. Isso ocorre porque, a cada proposta de reformulação, mais a escola se afasta da realidade em que se inserem seus educandos. Ou isso se refere ao sistema educacional brasileiro. Ocorre porque, não estou só dizendo o sistema educacional brasileiro, mas o fato dele estar em colapso. E aqui eu vou explicar. Ou seja, estou progredindo no meu texto, não estou retomando a ideia, mas relacionando o que eu já disse e aqui dando continuidade, fazendo a explicação, ou seja, progredindo o meu texto numa sequência. Bom, aqui eu trouxe para vocês, tá, um exemplo aqui dos principais conectores que nós usamos, conectivos, também chamados, né, e seus valores no texto. Está lá na página 181, no caderno 2, se vocês puderem dar uma olhada, né, mais profundamente, é melhor para vocês entenderem. Aqui nós temos exemplo, ó, de tempo. Pode ser então, logo, imediatamente, após, por fim, afinal. Alguns vocês já conhecem e utilizam bastante. De semelhança ou comparação, né, da mesma forma, assim também, do mesmo modo. Prioridade, em primeiro lugar, antes de mais nada. Adição de ideia, além disso, ainda mais, por outro lado. É bom que vocês deem uma olhada naqueles que vocês não costumam usar, para não ficar sempre, né, repetindo os mesmos. Surpresa e imprevisto, né? Utilizar os advérbios de modo inesperadamente, imprevistamente. Ilustração, isto é, em outras palavras, ou seja, lugar, proximidade, próximo de, junto de dúvida ou talvez, o intenção, finalidade, com o fim de, a fim de, com o propósito de certeza, de fato, por certo. Resumo ou recapitulação, em síntese, enfim, em suma, contraste ou restrição. Pelo contrário, exceto, de causa, você explicar, né? Por quê, já que, na medida que, ou consequência também. Por consequência, por conseguinte, como resultado. Deem uma olhada lá com mais atenção, página 181, para vocês verem os principais conectivos coesivos utilizados aí nos textos, principalmente no nosso tipo de texto que estamos estudando, que é o dissertativo argumentativo, modelo do Enem. Bom, terminamos a parte teórica, agora os exercícios. Praticando aprendizado do 1 ao 5, tem somente 5 exercícios múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades também, do 1 ao 5 são pouquinhos exercícios. Vocês farão no plural, para a gente poder, né, também testar junto lá e treinar a próxima aula online. Caso tenha ficado alguma dúvida, lembrem de perguntar na nossa próxima aula ou deixe nos comentários se for algo mais urgente, tá bem? Por enquanto é só, terceiro